Segunda Crônica 7:13 diz: Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto, ele é muito conhecido por nós. Mas, olha que interessante. No verso número 13, Deus é o que faz o céu se fechar e não chover. Deus ordena os gafanhotos para que devorem a terra e Deus envia a praga entre o seu povo. 3 coisas. Impede a chuva, envia os gafanhotos e manda a praga. Vivemos numa época de uma praga sobre a nossa nação, o Covid-19. Quando eu leio o verso número 13 do capítulo 7 de 2 Crônicas, eu aprendo que Deus está acima dessas coisas. Deus é todo-poderoso, Ele é grandioso, o Criador dos céus e da terra. Ele é Deus único e Ele está acima dessas coisas. Acima do Covid-19, acima da seca e até dos gafanhotos que vieram sobre essa nação esse ano. O que quero lhe dizer? Que Deus, estando acima dessas coisas, também é um Deus que não está calado. Às vezes a gente acha que Deus não existe ou que Deus está morto. Isso está errado. Isso não existe. Negativo, muito pelo contrário. Através desse versículo, desse texto, mostra que Deus está vendo as coisas e não fica quieto. Então Deus está olhando para o mundo nesses dias. Deus está olhando para a nossa nação nesse tempo. Deus está olhando para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a minha família, para a sua, para a nossa vida. E Ele olhando, saiba de uma coisa, Ele não fica calado. Por isso que Ele nos chama ao arrependimento. Por isso o verso 14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. É por isso que Deus, então, nos chama ao arrependimento. Ele está acima de todas essas coisas. E Deus não está calado. Essas são coisas que Deus demonstra que está vivo e prestando atenção em tudo. E Ele, então, nos chama ao arrependimento. E talvez você se pergunte, pastor, mas do que me arrepender? Quero lhe dizer 2 coisas que nós precisamos nos arrepender, como nação, como família, como igreja e como indivíduo. Nós precisamos nos arrepender tanto do orgulho quanto do egoísmo. Essas 2 coisas são profundas demais dentro do nosso coração. Às vezes a gente pede tão fácil perdão por uma mentira, uma malícia, uma palavra dita inconvenientemente, uma situação que você se arrepende, mas às vezes a gente não fala sobre, ou não se arrepende, ou não se quebranta em relação ao orgulho e ao egoísmo. Mas essas coisas são profundas. Vá profundamente a Deus no lugar secreto e se arrependa de verdade. Se arrependa do orgulho que é ser autônomo, independente de Deus, e essa é uma característica da sociedade dessa geração. Uma geração que Deus está ali, então eu não vou. Uma geração que escolheu viver sem Deus, que está olhando para dentro de si mesmo e tenta tirar dentro de si mesmo as respostas para o universo, para a vida e para todas as coisas, banindo Deus dos seus valores. Os valores judaico-cristãos estão sendo abandonados. Por quê? Porque as pessoas estão orgulhosas, porque as pessoas, o ser humano está autônomo, está vivendo sem a ação de Deus e os valores de Deus e sem Deus nos seus corações. Nós precisamos nos arrepender. E talvez você seja povo de Deus, Deus também está chamando ao arrependimento. Do que você tem que se arrepender em relação ao orgulho? Você sabe, você tem noção dos seus fracassos, da sua fragilidade? Você tem noção das suas fraquezas? Você tem noção de quanto você é simples, depende dos outros, depende de Deus? Quando você acha que é melhor do que alguém, quando você acha que não precisa de alguém, quando você acha que pode viver sozinho, isso é orgulho. Quando você começa a construir as coisas, aquilo que você planeja e percebe que em tudo isso você tem sucesso, é fácil ter orgulho.
O verso número 11 diz que Salomão terminou 2 obras extraordinárias: o templo do Senhor e o seu palácio próprio, sua casa. Nessas 2 coisas, o texto diz que ele teve sucesso, êxito. E é comum a gente ter sucesso e êxito nas coisas, principalmente na construção do templo do Senhor, e a gente começar a se orgulhar. Se achar melhor do que o outro pastor, do que a outra igreja, do que a outra denominação, do que a outra família. A segunda coisa importante é o egoísmo. E egoísmo é quando a gente olha para dentro de nós mesmos e queremos e lutamos para satisfazer o que queremos e os nossos desejos próprios. O próximo não é tão mais importante. O mais importante são os nossos desejos, as nossas escolhas, aquilo que nós queremos. Salomão levou 7 anos para construir o templo do Senhor, mas a sua casa ele levou 13 anos. Está em 1 Reis capítulo número 10. Essa é uma característica. Como pode ser que a gente leva mais tempo construindo a nossa casa, 10 anos, do que a casa de Deus, 7 anos? Talvez é porque a gente tem tanta coisa que deseja. Talvez a gente sempre tem uma peça melhor, a gente tem sempre uma reforma extraordinária para fazer, uma coisa melhor na casa, uma mudança oportuna, a tal ponto que as nossas coisas a gente gasta mais tempo para realizar do que a vontade de Deus muitas vezes. Essa é uma característica do egoísmo. Essa é uma característica dessa geração de hoje. E pode também ser uma característica muitas vezes do povo de Deus. Orgulho e egoísmo. Viver autônomo de Deus e das coisas de Deus. E pensar tanto em si mesmo. É por isso que as pessoas querem uma paz pessoal. É por isso que as pessoas querem tanto as coisas. E é por isso que Deus manda gafanhotos, Covid-19 e impede que chova sobre a terra. O que Deus pede? O que Deus deseja? Arrependimento, mudança. Deus pede que a gente se humilhe, que é o oposto do orgulho. Deus pede que a gente busque a sua presença e a sua face. Deus pede que a gente ore. Deus pede que a gente se desvie dos maus caminhos. Mude a forma de pensar e se arrependa de como temos vivido. Se nós fizermos isso, Deus vai ouvir dos céus. O texto diz que Deus vai dar atenção, vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Eu quero convocar você que está me ouvindo em nome de Jesus. Tire essa semana, não apenas hoje para arrependimento. Tire essa semana, tire esse mês. Comece a arrepender de coisas profundas e não apenas superficiais. Não se arrependa apenas de omissões ou de mentiras. Ou de palavras torpes que saíram da sua boca. Ou de um programa que você assistiu na televisão. E, puxa, eu não posso assistir isso como um homem de Deus. Não, vá mais profundo. E chegue no orgulho, e chegue no egoísmo. E comece a pensar, Deus, como eu posso estar pecando acerca dessas coisas? Então se arrependa, se humilhe, clame a Deus, busque a sua face. E Ele vai te perdoar. Perdoar a nossa nação, sarar a nossa terra, que a gente tanto está precisando. Deus te abençoe.